Boa noite, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Mais um dia de culto, na graça do Senhor Jesus Cristo, amém. Neste domingo abençoado. Quero agradecer a cada um de vocês que estão entrando nessa live e quero iniciar esse culto com uma oração. Senhor Deus meu Pai, mais uma vez estamos aqui glorificando e exaltando o Teu santo nome, Papai. Quero te agradecer por esta oportunidade de te louvar e exaltar a Ti, Senhor. Que nós possamos estar atentos, Senhor, à Tua santa palavra. Que a ministração dessa noite, Senhor, possa nos ensinar um pouco mais a respeito de Ti. Nos ensinar um pouco mais a ter o Seu caráter, Pai. Que nós possamos ser moldados, Senhor, cada dia mais, Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da Tua presença. Que possamos lá fora dar bons testemunhos, Papai amado, Pai querido, diante dos homens, Pai amado, Pai querido. Porque nós, Senhor, como servos de Deus, Papai amado, Pai querido, precisamos, Senhor, caminhar, Papai amado, Pai querido, em retidão contigo, Senhor. Para que aqueles que estão lá fora e não conhecem a Ti, não conhecem a Tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, possa conhecê-lo, Senhor, através de nós. Por isso, meu Deus, eu te peço, nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor, meu Deus, meu Pai, a sermos verdadeiros servos, Senhor, meu Deus, meu Pai. A sermos verdadeiros adoradores na Tua presença, Papai, amado, Pai querido. Podemos testemunhar, Senhor, meu Deus, meu Pai, a respeito de Ti, Senhor. Aonde nós formos, Papai, amado Pai querido, que sejamos luz e não trevas, Senhor, meu Pai, amado Pai querido. Aonde nós passarmos, Senhor, meu Pai, amado Pai querido, nós possamos, Senhor, fazer falta, Senhor, meu Pai, amado Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Por isso eu te glorifico nesta noite, por cada vida, Senhor, te agradecendo, Pai. Senhor, eu também te peço, Senhor, por aqueles que estão enfermos, Papai. Por aqueles que estão acamados, Senhor, meu Deus, meu Pai, esperando por um milagre, Senhor. Vai ao encontro, Papai, amado Pai querido, de cada um, Senhor. E dê resposta ao qual aqueles que clamam por Ti, Senhor, meu Deus, meu Pai. Faz um mover, Papai, no lar de cada um, Senhor, meu Pai, amado Pai querido, em nome de Jesus. Leva paz para os lares, Senhor. Que todo confronto, Senhor, toda divisão, Papai, amado Pai querido, seja repreendida em nome de Jesus. Senhor, toda obra maligna, Senhor, toda armadilha de Satanás contra a vida daqueles que Te servem, seja repreendida em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, meu Pai, traz um renovo no físico e na mente do Teu povo, Papai, amado Pai querido. Restaura, Senhor, Papai, amado Pai querido, tira o cansaço, Senhor, dos Teus servos, Papai, amado Pai querido. Para que nós possamos suportar esses dias maus, Papai, amado Pai querido, na Tua presença, Senhor. Sempre crendo e glorificando o Teu santo nome, Senhor. Por isso eu quero Te agradecer, Papai. Quero Te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. A palavra de hoje que será lida está em Atos, no seu capítulo de número 10. Amém? E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro.
Este está hospedado com um certo Simão Curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado do que estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras, e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu, a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte, Pedro foi com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa à hora nona. Eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca,
disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo de João, que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que Deus e que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: por que alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, amados. Agora nós vamos ficar com os louvores e logo em seguida com a ministração da palavra. Desde já eu agradeço a minha oportunidade, que todos tenham, que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, né? Quero estar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de estar participando aqui nessa live. Agradecer a vida do pastor Dalton, né? Que nos concedeu este convite através da vida da missionária Andréia, né? Quero render graças a Deus, né? Pela vida deles, né? E eu creio, irmãos, né? Que o Senhor irá falar ao meu e ao teu coração. Porque nós sabemos, né, irmão, que todos nós temos uma história para com Deus. Que muitos aqui não saíram do anonimato, muitas pessoas não conhecem a nossa história, né? Muitas pessoas, muitas das vezes, estavam lá na mesma situação que Davi. As pessoas não viam a situação que Davi estava passando, né? A humilhação, a trajetória dele lá, né, no campo, cuidando das ovelhas, né? Mas Deus honrou ele. Então eu creio que o Senhor irá ministrar essa noite ao meu e teu coração, porque eu e você temos uma história para contar. Amém? Que Deus assim os abençoe. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Grande Deus, soberano. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, ministra essa noite, Senhor, aos nossos corações. Quem me vê sorrir não sabe o quanto que eu chorei. Quem me vê assim não sabe o quanto que eu busquei. Quem olha pra mim não imagina que fui humilhado. Até quem eu amava me deixou sozinho, jogado. Quem sabe a minha história pode ser igual à sua.
E se você está nesse deserto, a culpa não é sua. Palavras que lançaram pra tentar te derrubar, mas hoje o meu Deus já decretou que essa fase vai passar. Não vai passar de hoje. Deus tem uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que seu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória. Até seus inimigos vão ter que dar glória, porque ainda vão ouvir falar da tua história. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus. Quem me vê sorrir não sabe o quanto eu chorei. Quem me vê assim não sabe o quanto que eu busquei. Quem olhar pra mim não imagina que fui humilhado. Até quem eu amava me deixou sozinho, jogado. Quem sabe a minha história pode ser igual à sua. E se você está nesse deserto, a culpa não é sua. Palavras que lançaram pra tentar te derrubar, mas hoje o meu Deus já decretou que essa fase vai passar. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que seu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória. Até seus inimigos vão ter que dar glória, porque ainda vão ouvir. Não vai passar de hoje. Existe uma promessa em sua vida. Se Deus já decretou, hoje confirma. Não existe gigante que seu Deus não possa derrubar. Não vai passar de hoje. Deus vai lhe exaltar e vai lhe dar vitória. Até seus inimigos vão ter que dar glória, porque ainda vão ouvir falar da tua história. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Assim eu creio que muitos ainda vão ouvir falar da tua história. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade essa noite. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos que estão assistindo essa noite, essa live, né? E eu quero já estar agradecendo novamente a vida do pastor, né? Por essa oportunidade, tá? Ficam na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Muitas vezes nesta vida reclamei por não ter um sapato pra calçar. Não lembrei que neste mundo tão imenso existem muitos sem os pés para andar. Reclamei ao ver as mãos cheias de calos. Revoltei de tanto trabalhar. Esqueci que existem muitos sem as mãos e muitos
família esta frase eu encontrei. Servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Reclamei ao ver as roupas já usadas, outras novas eu queria possuir, mas andando pelo mundo contemplei maltrapios, muitas vezes assumi. Reclamei ao ver a mesa preparada e sobre ela incompleta refeição. Esqueci que existem muitos mendigando, implorando por um pedaço de pão. Ó Jesus, ajude a contentar-me. Lendo a Bíblia, esta frase eu encontrei. Servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ó Jesus, ajude a contentar-me. Lendo a Bíblia, esta frase eu encontrei. Servo bom, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Sobre o muito eu te colocarei. Sobre o muito eu te colocarei. Que a paz do Senhor Jesus seja em cada coração, amém? Hoje é um dia especial, domingo de Páscoa, um dia de comemoração. E Deus hoje ele vai ministrar uma palavra ao seu coração sobre o real sentido da Páscoa. Não estamos falando da forma comercial, não estamos falando do comércio. Porque o comércio, ele é o coelho e o ovo de chocolate. Mas nós vamos falar na Bíblia o real sentido da Páscoa. Irmãos, é claro que eu vou dizer aos irmãos que esta data é uma data em que algumas pessoas usam para complementar o seu orçamento. E também, irmãos, eu quero dizer que para aqueles que têm uma criança em casa, como é no meu caso, é impossível, irmãos, você não dar um ovo de chocolate. Mas o que nós temos que ensinar é que o real sentido da Páscoa, o personagem principal da Páscoa, não é o ovo de chocolate, mas sim Jesus, aquele que nos libertou. Amém? Glória a Deus, aleluia. Peço aos amados, então, que me acompanhem na leitura, no livro do Êxodo, no seu capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Amém? E apacentava Moisés o rebanho do Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E, vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés.
E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do ferezeu, e do eveu, e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém, irmãos? Deus, ele viu o sofrimento do povo de Israel. Aquele povo estava sendo oprimido, estava sendo humilhado, estava sendo explorado, escravizado. Estava numa situação ali, irmãos, podemos assim dizer, de calamidade, numa opressão muito grande. E Deus, irmãos, do céu, ele viu o sofrimento daquele povo. Eu já quero começar, irmãos, esta ministração dizendo ao teu coração que Deus, ele sabe de todas as suas dores, ele sabe de todas as suas aflições e ele sabe de todo o seu sofrimento. Sabe por quê? Porque ele está vendo. Aleluia. Deus está vendo por tudo que você está passando. Ele está vendo por toda a opressão, todo o sofrimento e toda a humilhação que você esteja passando. Porque aquele povo no Egito estava sofrendo. E ele viu o sofrimento. Como também, irmão, como também, minha irmã, ele está vendo a sua situação. Ele está vendo o seu sofrimento. E no tempo dele, ele vai entrar com a providência na sua vida. Ele vai mudar a sua história. Ele vai enxugar suas lágrimas. Ele vai mudar a situação. Ele vai te tirar do cativeiro, do sofrimento, da opressão, da tristeza e do choro. E vai te libertar e te colocar num lugar de honra, te colocar num lugar de vitória. Espera mais um pouquinho. Talvez você esteja pensando que Deus não está vendo a tua situação. Mas Ele está vendo sim. E está esperando o melhor momento para levantar um Salvador para a tua vida. Para levantar uma salvação para a tua vida. Aleluia. No meio do povo, lá no Egito, Deus então ele levanta um Salvador para o povo de Israel. Deus levanta então uma pessoa, um homem chamado Moisés. Um homem que ele já passou por uma situação complicada, já estava passando por uma situação travada desde o seu nascimento. Porque Deus, desde o seu nascimento, Deus livra Moisés para que o propósito dele se cumprisse. Porque havia uma ordem de Faraó para que as parteiras, quando nascesse um filho homem, matasse e deixasse sobreviver somente uma filha mulher. Só que as parteiras, temendo a Deus, elas desobedeceram aquilo que Faraó havia dito
para que se cumprisse naquele momento. Porque Faraó estava temendo o crescimento do povo. Faraó estava temendo que o povo de Israel se juntasse aos inimigos do Egito e quando subissem a guerra contra ele, tivesse um povo grande. E que ali fosse mais difícil para ele pelejar e para ele ter a vitória. Por isso que o povo estava sendo oprimido. Por isso que o povo estava sendo escravizado daquela forma, ao ponto de que Deus olhasse do céu e visse o sofrimento daquele povo. Aleluia! Só que Deus, irmãos, desde o nascimento de Moisés, Deus então ele já começou a trabalhar na vida dele para que o propósito dele se cumprisse. Aleluia! Deus, ele tem um propósito na minha e na sua vida. Deus, ele tem um plano para mim e para você. E esse plano, irmãos, independente da sua vontade, independente do seu querer, esse plano de Deus, ele vai se cumprir. Aleluia. Como eu já havia dito anteriormente, é diferente da bênção. A bênção chega até as nossas mãos, a promessa de Deus, ela se cumpre a partir do momento que nós somos obedientes à palavra do Senhor. A promessa, ela é condicional. Mas agora o propósito de Deus, os planos de Deus, eles se cumprem, independente se eu ou você queremos ou não. E há várias formas que Deus pode usar para que o plano dele possa vir se cumprir. Possa ser até no momento, irmãos, de dor, de choro e de desespero. Como também, se nós formos procurar, nós encontramos testemunhos de pessoas que tiveram que passar pelo vale para entender o propósito de Deus. Então, irmãos, não espere chegar no vale. Cumpra o propósito de Deus. Deixe que Deus se faça cumprir o querer dele na sua vida antes de ir para o vale. Porque não há essa necessidade, é uma questão de escolha. Ou você escolhe cumprir o propósito de Deus de uma maneira em que não tenha dor, que não tenha sofrimento e que não tenha vale, aleluia. Ou você cumpre o propósito de Deus num momento de dor, num momento de tristeza, num momento de choro, de desespero, no momento em que você estiver lá, no vale. Que muitas pessoas, infelizmente, elas entendem o propósito de Deus somente no momento que está lá no vale. Que é lá no vale que vai pensar. É lá no vale que vai parar para entender o que Deus tem para a sua vida. Não chegue no vale, não. Cumpra antes. E seja feliz, cumprindo o propósito de Deus. E recebendo tudo aquilo, recebendo todas as bênçãos que Deus tem prometido para a sua vida. Aleluia. O menino nasce. Então ele começa a crescer, ele começa a ficar forte. E chega um momento que a sua mãe, então, ela não tem mais a opção. Ela vai precisar dar um jeito de se desfazer, assim, entre aspas, do menino. É quando ela pega o menino e ela coloca dentro de uma arca à margem de um rio. Então, quando vem a filha de Faraó e mais as suas servas se banhar, então ela encontra o menino. Um menino bonito, bem afeiçoado, que chamou a atenção da filha de Faraó. A filha de Faraó, então, decide pegar aquele menino para criar. Só que, de imediato, ela precisava de uma ama, ela precisava de uma babá, ela precisava de alguém que criasse o menino para ela, até um determinado momento, quando ela pudesse, então, ter o menino, para poder dar continuidade na sua criação.
E aí, irmãos, uma coisa muito interessante. Aleluia. A ama do menino, a babá, que ficou com a responsabilidade de criar o menino, era exatamente a mãe dele. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer para você que Satanás ele pode ter tirado algo da tua vida. Ele pode ter roubado algo da tua vida. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que aquilo que é seu, ele volta para suas mãos. Aleluia. Deus, ele faz voltar para as suas mãos tudo aquilo que é seu. Então aquilo que Satanás tirou da tua vida, aquilo que Satanás roubou de você, Deus, ele vai restituir para que o nome dele seja glorificado. Lá xerebassúria canta lá baxere. Aleluia. Foi isso que aconteceu com a mãe de Moisés. Ela teve que abandonar o menino por causa da situação, porque o menino estava correndo risco de morte. Mas Deus ali, ele mudou toda a história, ele mudou a trajetória e ele fez com que aquilo que havia saído das mãos dela retornasse para a mão dela novamente. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus entrega nas tuas mãos e aquilo que Deus não dá, Satanás ele não tira. Aleluia. Glória a Deus. Então aquele menino, ele foi criado, então, pela sua própria mãe. Aleluia. E quando ele atinge, então, uma certa idade, aí sim ele vai para as mãos da filha de Faraó, que dá continuidade na criação dele. E ali aquele menino cresce aprendendo os costumes do Egito, aprendendo as línguas do Egito, vendo os deuses que o Egito cultuava. Mas uma coisa muito importante, irmãos. Aquele menino, já não mais um menino, agora já um homem, ele vê um hebreu sendo ferido por um egípcio. E o que ele faz? Ele mata o egípcio para defender o hebreu. Isso quer dizer, irmãos, que aquele menino, ele estava no meio do Egito. Ele estava vendo os deuses do Egito sendo cultuados. Ele estava crescendo com o povo do Egito, aprendendo a língua do Egito, sendo vestido como egípcio, mas ele não perdeu as suas raízes. Aleluia. Nas veias dele corria o sangue hebreu. Ele não tinha perdido as suas raízes. Não importava que ele estava no Egito, mas ele não estava se deixando influenciar pelos costumes dos egípcios. Ele tinha raiz. E nós, irmãos, nós temos que ter raízes. Nem que nós estejamos no mundo, estejamos no meio do povo do mundo, nós estamos vendo os costumes do mundo, nós estamos vendo as manias do mundo, nós estamos vendo os pecados do mundo, mas não podemos perder as nossas raízes e sermos influenciados pelo mundo. Aleluia! Estamos no meio do povo. É inevitável, irmãos. Para quem sai para trabalhar, para quem sai para estudar, para quem tem um convívio social, é inevitável estarmos completamente separados das pessoas que vivem no mundo. Mas o que nós podemos evitar são os costumes do mundo, são as manias do mundo. Isso nós podemos evitar. Moisés estava no meio do povo egípcio. Um povo idólatra de muitos deuses. E com certeza ele viveu tudo isso do lado da filha de Faraó. Mas ele não se deixou envolver. Ele não se deixou influenciar. Ele não se deixou levar. Sabe por quê? Porque Moisés tinha um propósito de Deus na vida dele.
E ele precisava cumprir o propósito de Deus. E por isso ele não perdeu as suas raízes. O meu propósito e o seu é pregar o evangelho. Então, aonde você estiver, no meio de quem você estiver, não deixe de falar das maravilhas de Deus. Não deixe de falar de Jesus. Aleluia. Não perca a raiz. Moisés pensou que não estava sendo observado. Olhou para um lado, olhou para o outro e se desfez do corpo. Quando foi lá na frente, ele foi corrigir um hebreu. E o hebreu então citou para ele: você vai fazer a mim o que você fez com aquele egípcio? E ele falou assim: eu fui observado, estavam me vendo, então agora eu preciso me cuidar. Sabe por quê, irmãos? Aonde nós vamos, aonde estivermos, nós somos observados. Então por isso que nós temos que manter as nossas raízes, porque aonde quer que nós estejamos, e por quem que quer que seja, que nós estejamos sendo observados, que vejam a presença de Jesus Cristo na minha vida e na sua vida. Aleluia. Independente de onde estiver, nós estamos sempre sendo observados. E muitas das vezes, por uma pequena falha, por um pequeno deslize, apontam para a gente e falam: mas você não é crente? E por que você está com essa atitude? Você não é um servo de Deus? Eu conheço você, você não é lá da Igreja Assembleia de Deus da Pregação da Palavra? E por que você está agindo dessa forma? Porque o que acontece, irmãos? Muitas das vezes nós somos rodeados por pessoas que estão nos observando, esperando o primeiro deslize para apontar o dedo e dizer quais são os defeitos que nós temos. Aleluia. Jesus, ele era seguido por uma multidão. E entre a multidão não estavam só aqueles que queriam ouvir a palavra, ou que queriam receber um milagre de cura, de libertação, que queriam que o demônio fosse expulso da vida. Não, irmãos. No meio também tinha fariseu esperando Jesus dar o primeiro deslize para apontar o dedo. Nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Precisamos ter muito cuidado, aleluia, com o que nós fazemos. Moisés, ele teve que se retirar do Egito, porque ele sabia que a vida dele estava correndo perigo. Foi mais um aviso de Deus. Deus usou um hebreu para dizer para ele: você foi observado, então toma cuidado, porque vão procurar e vão caçar a tua cabeça. Automaticamente, então, ele vai embora. E passado um tempo, então, ele tem o seu encontro com Deus. Oh, glória! Aleluia! Deus fala com Moisés no Monte Horebe. E ali então que Deus dá instruções a Moisés para que Moisés liberte o povo do Egito. Glória a Deus! Aleluia! Deus envia Faraó. Aliás, Deus envia Moisés até Faraó para que libertasse o povo. E a Bíblia nos revela que Deus, ele endurece o coração de Faraó para que as maravilhas dele fossem manifestadas em meio ao povo. Acredito eu, irmãos, isso uma concepção minha, de que Deus, ele endurece o coração de Faraó para que as maravilhas dele fossem manifestadas no meio do povo, porque o povo, acredito eu, que naquela época, no meio do povo do Egito, já não tinha assim ouvido mais falar de Deus. Talvez estava muito distante de Deus. Então Deus falou assim: eu preciso me apresentar para esse povo. Eu preciso fazer as minhas maravilhas no meio desse povo, para que esse povo saiba quem é o Deus que está protegendo, que está livrando e que está salvando eles. Aleluia! Porque o povo já estava há centenas de anos lá no Egito. No começo, enquanto José era vivo e que tinha o faraó, que tinha levantado José como
governador, o povo ainda tinha uma vida tranquila. Mas a partir do momento que José morre, se levanta outro faraó que não tinha conhecimento do povo de Israel, foi aí que veio todo o sofrimento. Aleluia. Então eu acredito que o povo, ele sofreu por um longo período de tempo. E acho que nesse sofrimento, a cada vez mais que sofria, se afastava de Deus e não ouvia falar em Deus. Então Deus, ele precisava se apresentar para aquele povo. Aquele povo precisava conhecer e saber quem era o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Não nessa mesma ordem. Aleluia. Glória a Deus. Então o coração de Faraó, ele foi endurecido. E Deus então, ele começa a operar as maravilhas no meio do povo e começa então a enviar as pragas. Até que chega, irmãos, na 10ª e última praga. É onde Deus fala para o povo de Israel: tomem para si cada um cordeiro e passam o sangue deste cordeiro nos umbrais das portas. Cada família tome um, e a família que for menor pode se juntar com outra família, tomar o cordeiro e passar o sangue nos umbrais. Ali, irmãos, o sangue do cordeiro estava libertando o povo de Israel da morte. Aleluia. Irmãos, Páscoa no hebraico significa passar por cima. Aleluia. E ali, irmãos, a morte, ela iria passar por cima do povo de Israel. Um outro significado também para a palavra Páscoa é poupar. O povo ali estava sendo poupado da morte pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. E ali, os irmãos, os filhos de Israel, eles então passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais. A morte passou por sobre eles. Eles foram poupados da morte. Até então, irmãos, nós estamos falando de uma libertação física. Nós estamos falando de uma salvação física. Nós estamos falando de um livramento de morte físico pelo sangue do Cordeiro que foi passado nos umbrais. Aleluia! E ali então o povo foi liberto. Foi-se então comemorada a Páscoa, a liberdade do povo do Egito, a liberdade dos filhos de Israel da opressão, do sofrimento, da dor, da tristeza. Glória a Deus. Centenas, podemos dizer, milhares de anos depois, aleluia, Deus envia o seu Filho unigênito como cordeiro para salvar toda a humanidade com o seu precioso sangue. Aleluia. Glória a Deus. Milhares de anos depois, foi dito pelo profeta Isaías, no seu capítulo de número 9. Eu peço, irmãos, que quem puder, abra sua Bíblia e nós vamos ver o que Isaías então profetizou sobre a vinda de Jesus. Vamos fazer a leitura. Isaías capítulo 9, a partir do verso
de número 1. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Que coisa linda, irmãos! Tu multiplicaste este povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, e no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Oh, glória a Deus, aleluia. Centenas de anos depois, irmãos, se cumpriu. Deus, ele enviou o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo, que veio salvar a todos nós da morte, nos dando o direito da vida eterna, através do seu precioso sangue, que foi derramado na cruz, pela minha e pela sua vida. Aleluia! Irmãos, este é o verdadeiro significado da Páscoa. O personagem principal da Páscoa, irmãos, não é o coelho e não é o ovo, mas é Jesus. É aquele com o seu sangue nos libertou da escravidão do pecado, do sofrimento e da morte. Assim como o povo foi liberto da morte no Egito, pelo sangue do Cordeiro colocado nos umbrais, nós também fomos libertos da morte eterna através do sangue do Cordeiro, que foi enviado por Deus para salvar as nossas vidas. Aleluia! É este, irmão, que tem que ser homenageado na Páscoa. É este que tem que ser lembrado na Páscoa. E é este que tem que ser ensinado para os nossos filhos, que é o motivo da Páscoa. O ovo e o coelho, isto é comércio, irmãos. Coisas inventadas pelo homem para poder movimentar o comércio. Assim como outras datas comemorativas que nós temos, que é tudo com interesse comercial. Mas o real sentido da Páscoa está em Jesus, o nosso Salvador, aleluia, o nosso libertador, aquele que nos tirou da escravidão do pecado. No Egito, a opressão era através de Faraó. Nos dias de hoje, nós sofremos a opressão e a escravidão do pecado através de Satanás.
através do inimigo, que é aquele, irmãos, que sempre está inovando, sempre está surgindo com novidades para envolver a cada um de nós, e principalmente os nossos jovens. Por isso que eu digo, irmãos, para que você ensine os seus filhos o real sentido da Páscoa. Ensine os seus filhos que o personagem central e único da Páscoa é Jesus. Aleluia. E que nós venhamos ter sempre esta sabedoria e discernimento para passar a todos que o sentido da Páscoa é a libertação do povo do pecado, a libertação do povo da escravidão, a libertação do povo da morte. Vamos, irmãos, sempre ser gratos a Jesus pelo que Ele fez por mim e por você, pelo sangue que Ele derramou na cruz para a nossa liberdade. Amém? Guardem no seu coração, irmãos, esta palavra. Que nas próximas Páscoas, em primeiro lugar, agradecer a Jesus pelo sacrifício de morte feito na cruz. E agradecer também por Ele ter nos libertado. E que hoje ressuscitou, irmãos. Ele é ressurreto. Está ao lado de Deus, aguardando a mim e aguardando a você, que é o nosso objetivo de um dia vê-lo face a face. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com esta palavra no seu coração e que todos tenham uma Páscoa abençoada em memória de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, que a paz em Cristo Jesus seja em cada coração, meus amados. Que palavra maravilhosa, né? Trazida aí pelo pastor João. Eu queria dividir com os irmãos uma situação que aconteceu naquele dia em que Jesus reúne seus discípulos para celebrar a última Páscoa. Se os irmãos prestarem bastante atenção, a Páscoa ela era celebrada com um cordeiro morto, com ervas amargas e pão ázimos. E Jesus, pela última vez com seus discípulos, ele cumpre esse cerimonial. Mas quando Jesus institui a nova aliança, ele tira tudo isso e ele coloca o pão e o vinho, o sangue e o corpo, e diz para o povo: eu faço uma nova aliança com vocês. Então, nesse tempo que nós vivemos, irmãos, ainda que nós possamos desejar feliz Páscoa, não existe problema nenhum, nós precisamos entender que nós não celebramos mais essa Páscoa tradicional como era celebrada pelos judeus. Nós agora celebramos a ceia do Senhor. O cordeiro morto sacrificado foi o próprio Senhor Jesus. E é a Ele, o Senhor Jesus, que nós celebramos todos os meses quando participamos da ceia do Senhor. Amém, queridos? Amados, me dá só uns minutinhos do seu tempo. Primeiro, um juiz lá de Brasília decretou a reabertura das igrejas. Amém? Irmãos, nós sabemos o quanto é importante as igrejas estarem abertas para que o povo possa buscar ao Senhor. Porém, irmãos, ao mesmo tempo, esse juiz, ele não é médico e nem é o governador do estado. Quem sabe a situação em cada estado, como está os hospitais, como está o atendimento, são as autoridades de saúde
de cada estado, de cada cidade. E todos nós, irmãos, sabemos que aqui na cidade de São Paulo, a situação não está boa. Ainda que nós abramos, ainda que poucas pessoas estejam presentes, ainda que haja um certo distanciamento, o risco ainda existe, irmãos. Veja, irmãos, nesse fim de semana morreu mais um grande artista aí, Aguinaldo Timóteo, né? Então, ainda que ele seja famoso, tem um monte de não famosos morrendo. São 3.000, mais de 3.000 pessoas por dia. Ou que sejam 2.900 pessoas, ou 2.600 pessoas por dia. É muita gente. E as notícias, irmãos, que nós estamos recebendo é que nesse mês de abril a coisa será pior. Amém? Então, ainda até que o governo do Estado, as autoridades do Estado, nos conceda realmente reabrir, nós estaremos transmitindo nossos cultos pelos meios eletrônicos, irmãos, e convidando aos irmãos que estejam conosco todos os dias que forem anunciados, que compartilhem com os amigos, que se inscrevam em nossos canais, para que vidas sejam alcançadas, irmãos. Amém? Então que os irmãos aguardem até o momento certo de nós reabrirmos a nossa igreja, o nosso local de culto. Amém? Segunda coisa, hoje, pela manhã, por volta de meio-dia, eu e o pastor João internamos um irmão, amigo, na casa de recuperação na Missão Restaurar. Levamos esse irmão para ser internado, para ser ali restaurado, para que a família do irmão seja restaurada. Esse irmão congregou conosco sim, mas devido à necessidade do uso, né, do vício, os irmãos há muito tempo não vêm à igreja, nem os seus familiares. Então, irmãos, essa oportunidade em que a sua esposa pediu a nós que pudéssemos estar ali ajudando, né, na restauração da vida desse irmão, nós de pronto respondemos e internamos, né? E a casa de recuperação, irmãos, que muitos já conhecem, está passando por uma fase difícil, uma necessidade. Então a igreja vai cooperar ali com a casa para que o irmão se estabeleça lá durante esse tempo da sua restauração. Então nós estaremos contribuindo, cooperando com a casa com uma certa quantia de dinheiro. E o que eu quero pedir aos irmãos? Você que é fiel, irmão, nos dízimos, você que é fiel na oferta, por favor, irmão, continue assim sendo fiel, para que nós possamos, através da sua contribuição, também contribuir com a casa de recuperação, também poder ajudar, não só a esse irmão, mas que outras vidas também sejam restauradas. E se você, irmão, quiser doar alimento ali para casa, alimento não perecível, arroz, feijão, açúcar, não é? Para que nós possamos também ajudar ali a abastecer, né, o celeiro ali dos nossos irmãos, para que eles possam alimentar, né, esses irmãos que estão em recuperação ali. Entenda, amados, que ali são 4 a 5 refeições por dia. Então entenda que 1 quilo de arroz, 5 quilos de arroz, 1 quilo de feijão, 1 litro de óleo, ou qualquer coisa que você puder ajudar, ou mesmo que se você quiser ajudar em espécie, em dinheiro, para que seja comprado ali mantimentos para casa, se você puder e se você sentir no coração, irmãos, colabore conosco com uma oferta especial. Nós não estamos aqui impondo isto para você, mas se você realmente quiser, irmãos, né, continue, faça isso, dê uma oferta para que nós possamos ali contribuir com a casa. Mas o mais importante de tudo, você que é dizimista fiel desta obra, você que é ofertante fiel, continue contribuindo com o seu dízimo, com a sua oferta. Amém, queridos? Então, queria deixar esse pedido para os irmãos e desejar ainda que nós não façamos aquela comemoração ao estilo católico romano ou ao estilo judaico, mas feliz Páscoa para todos, ainda que já tenha passado, né, o dia, que você tenha tido um dia especial com seus familiares, e aprenda isso, querido, a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro é Jesus, e é isso que nós celebramos quando participamos da ceia do Senhor. Por isso que é importante que você participe da ceia do Senhor,
para que você venha celebrar essa entrega, esse sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Amém, amados? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, papai, pela vida do pastor João, Senhor, pela palavra ministrada. Quero agradecer a Ti também, Senhor amado, por cada um que louvou nesta noite, por cada um que assistiu, Senhor, a este culto, Pai, que foi, Senhor amado, dedicado a Ti, Senhor amado. Deus, que em nome de Jesus, nesse momento, Tu possa visitar os hospitais, Senhor, aonde ainda pessoas estão se convalescendo, papai amado, desse mal. Que o Senhor possa direcionar as suas igrejas, Senhor amado, e que nós não façamos nada, Senhor, no ímpeto, papai, para que venha prejudicar os teus servos, Senhor, mas que tudo seja feito dentro da tua orientação, debaixo, Senhor amado, do seu consentimento, papai amado, que o Senhor possa falar, Senhor amado, aos pastores de cada igreja, papai, que ninguém, nenhum deles, Senhor, faça apenas por fazer, mas faça porque o Senhor assim nos consentiu, papai. Visita cada lar, Senhor amado, que está nos assistindo nessa noite, cada irmão e cada irmã, Senhor amado, abençoa, Senhor amado, que seja uma semana abençoada na vida do teu povo e que no próximo domingo, papai, nós possamos estar reunidos, Senhor amado, presencial, em comunhão, celebrando, Senhor amado, e prestando um culto a Ti, papai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor amado, pela Casa de Recuperação Missão Restaurar, pela vida do pastor Gedeão, pelo Joel, Senhor amado, que é o supervisor da casa, pelo nosso irmão que ali foi internado hoje, papai, que ele possa realmente ser restaurado, que a família seja restaurada e que em nome de Jesus, Senhor amado, nós possamos, papai, celebrar a vitória dos teus servos, Pai, em nome de Jesus, Senhor amado. Visita cada lar, Senhor amado, visita cada celeiro nesta noite, Senhor amado, cura, Pai, liberta pelo poder do seu nome, pelo poder do nome de Jesus, papai amado. Que cada um verdadeiramente possa encontrar em Ti, Senhor amado, renovo, papai. Que cada um possa encontrar em Ti, Senhor amado, proteção, papai. Que cada um possa encontrar em Ti consolo, Senhor amado. Socorro, papai, nesse momento tão difícil, papai. Senhor amado, para aqueles que estão desempregados, Senhor amado, e precisam trabalhar, abre portas, Senhor amado. Que haja telefonemas convidando pessoas ao trabalho, papai, para que todos possam se sustentar, Senhor amado, e também ajudar na Tua obra, papai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Guarda-nos, Pai amado, que seja uma semana abençoada, Senhor, e que em nenhum momento nós nos desviemos, Senhor amado, dos Teus caminhos, mas que a Tua graça, Senhor amado, nos encontre em todos os momentos da nossa vida e que nós possamos, Senhor amado, não esquecer, Senhor amado, que nesse dia da Páscoa o Seu Filho se entregou, Senhor, em sacrifício vivo, papai, como um cordeiro mudo, Senhor, como um cordeiro santo que cura os pecados do mundo. E é isso que nós devemos celebrar, papai amado. Não é o ovo da Páscoa, não é o coelhinho, que inclusive um animal que o Senhor, papai amado, condenou para que o Teu povo usasse como alimento, papai amado, mas é o Cordeiro Santo de Deus, o Teu Filho amado, que se entregou por nós. A esse devemos celebrar. Nós te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito Santo seja sobre cada um, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Glória a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. E na próxima terça-feira, irmãos, estaremos transmitindo uma live de ensino. E na quinta-feira, não se esqueçam, a campanha As Mulheres que Jesus Amou. O último culto dessa campanha com a nossa amada irmã, doutora diaconisa Rosângela, falando sobre a mãe de Jesus. Obrigado, queridos, pela sua atenção. Que Deus abençoe e até. Um abraço.